Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão de informática, especialmente para o concurso da UFOP 2024, mas é da Banca Fundep. Se você está aqui tentando outro concurso, esse conteúdo também vai ser muito útil para você, eu tenho certeza. Então, já deixa o like, já deixa o comentário, já se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdos muito relevantes para os concurseiros. Se você ainda não me conhece, meu nome é Igor eu sou professor de Matemática, Informática e Raciocínio Lógico. E aqui no canal da JIT Educação, a gente sempre traz conteúdos sobre esses três tópicos. Estamos também no Instagram, se você ainda não nos segue, nos siga por lá. Bem, temos diversos cursos sobre raciocínio lógico, informática e alguns links vão ficar aqui na descrição. Ficou com dúvidas, quer uma mentoria individual, alguma coisa nesse sentido, nos procure no WhatsApp, que também está com o link na descrição, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Antes disso, quero só falar algumas coisas sobre a Banca Fundep. A Banca Fundep tradicionalmente, ela não tem questões muito difíceis aqui em informática. Ela fica bem no razoável, no tranquilo ali e não cobra muita coisa muito elaborada. Então, em geral, é uma prova que eu considero bastante fácil, tá? Mas não se acomode, vamos para cima, vamos entregar o melhor lá na prova e vamos ter muita atenção. Porque às vezes quando a gente pensa, opa, é fácil, a gente vai sem muita atenção e erra por conta de coisas simples, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Qual é a função do painel de controle no sistema operacional Windows 10? No Windows 10, a gente tem uma nova ferramenta que se chama Configurações, cujo atalho é inclusive o botão Windows mais a tecla I. Entretanto, essa ferramenta, que é uma ferramenta para fazer diversas configurações no computador relativas ao sistema em si, à aparência do sistema, a gente também tem um painel de controle. O painel de controle é uma ferramenta já bem tradicional do Windows que nos permite fazer configurações de rede, de dispositivos de hardware e de aparência. Então veja, a ideia é que nós temos essas duas ferramentas. A partir do Windows 10, a Microsoft vai trazendo todas as configurações para a ferramenta de configurações, mas a ferramenta de painel de controle ainda existe, tá? Então a ideia é que o painel de controle é uma ferramenta de configuração. Personalizar o papel de parede do desktop? Não. Desinstalar aplicativos da Microsoft Store? Também não. Gerenciar configurações do sistema como dispositivos, rede e contas de usuário? Perfeito, tá? Então é isso aqui. Acessar a loja de aplicativos da Microsoft? Também não. Então, assim, através do painel de controle, a gente também consegue fazer desinstalação de aplicativos, mas que são programas instalados pelo próprio Windows. Quando você instala um programa pela Microsoft Store, aí provavelmente você vai ter que procurar outras formas de desinstalá-lo, certo? Então, a alternativa C é a correta. Questão 2. Considerando a organização e manipulação de arquivos e pastas no Windows 10, analise as afirmativas a seguir. No Windows 10 é possível criar arquivos com o mesmo nome, desde que não estejam dentro da mesma pasta. Perfeito, tá? E uma coisa importante de se dizer é o seguinte: eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome na mesma pasta? Posso, se eles forem de extensões diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo que se chama doc.txt, é a extensão de texto do Notepad, né? E doc.docx, que é a extensão padrão do Word, eu posso ter os dois arquivos. Agora, eu não posso ter dois arquivos com o mesmo nome e mesma extensão na mesma pasta. Mas eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome e mesma extensão em pastas diferentes. Pensa o seguinte: em uma rua, você não pode ter duas casas com o mesmo número, né? Porque aí um entregador, por exemplo, não saberia nunca em qual casa entregar. Mas em ruas diferentes, você pode, sem problema nenhum, ter duas casas com o mesmo número, porque são ruas diferentes, tá? Então, de fato, a gente pode ter dois arquivos com o mesmo nome e mesma extensão em pastas diferentes. Então, essa está correta.
O Windows 10 oferece a opção de renomear arquivos e pastas para fornecer descrições mais significativas, facilitando a identificação e a gestão do conteúdo. Perfeito. Em geral, para fazer renomeação, eu clico com o botão direito e vou em renomear. Ou então clico no arquivo e a tecla F2 me permite renomear. Ao enviar um arquivo ou pasta no Windows 10 para a lixeira, este é removido permanentemente errado. Quando arquivos estão na lixeira, eles ainda podem ser recuperados. E aí, quando eu recupero um arquivo, ele volta para o seu lugar de origem. Agora, se eu tiro o arquivo da lixeira, aí sim ele foi apagado permanentemente, tá? É, lembrando também que se eu apago um arquivo com Shift Delete, aí ele é apagado permanentemente. Então, aqui as corretas são apenas 1 e 2. Alternativa A. Questão 3. Assinale a sequência de comandos necessária para que o usuário do programa Word consiga inserir uma tabela que está sendo editada. Galera, inserir uma tabela. A ideia aqui é de que eu estou trazendo um elemento novo que eu vou inserir ali, né? Como uma figura, como um ícone. E isso aí a gente vai fazer a partir do menu inserir, tá? Então vai ser no menu Design. Não, o menu Design está preocupado, por exemplo, com esquema de cores do documento. Página inicial. Página inicial são aquelas formatações mais básicas, como por exemplo, negrito, itálico, centralizado à direita. No menu Layout. No menu Layout eu consigo configurar margens da página, layout da página, né? Se está na horizontal ou na vertical. Então não é. Agora no menu Inserir, na opção Tabela, é essa alternativa. Então, sempre que eu quero inserir uma coisa externa, uma imagem, um objeto multimídia, em geral, eu vou usar o menu inserir das ferramentas, tá? Essa é a ideia. Alternativa D. Veja que o nome do menu já traz uma ideia muito forte do que ele faz. Lembrando que página inicial é um menu que geralmente traz aquelas configurações que a gente faz mais frequentemente. Então, configurar um texto como negrito, itálico, configurar um alinhamento de um texto como a esquerda, a direita, centralizado. É esse o papel do menu página inicial. Então, letra D, como a gente marcou. Questão 4. A função do Excel para calcular a soma dos valores em um intervalo de células que atendam a determinados critérios. E aí, muito cuidado. Se eu quiser só somar um conjunto de células, por exemplo, somar da célula A1 e A2, eu posso fazer isso? Só que se eu tiver que avaliar critérios, opa, some apenas as células em que outra célula está. Vamos pensar no seguinte: você tem produtos que você compra e você tem preços. Opa, eu só quero somar os produtos que sejam carne. Aí você tem que verificar se tem carne lá para você somar o preço, né? Então isso aí é uma condição. Agora, se fosse só isso, a gente usaria só uma se. Agora, se eu tenho várias condições, determinados critérios, eu vou usar a função soma sis, porque a soma sis vai me permitir fazer mais de um critério, tá? Então, soma não tem critério, soma se tem um critério, soma sis tem vários critérios, beleza? Então, alternativa B, uma questão um pouco mais capciosa, então esteja bastante atento. E veja que nas questões de Excel ele não está cobrando muito a como usar a função, mas uma ideia geral da função normalmente basta para a gente conseguir resolver as questões lá da prova, da Fundeb, beleza? Questão 5. No Excel para Office 365, os usuários podem aproveitar as poderosas funcionalidades de fórmulas para realizar cálculos e análises em planilhas. Sobre o uso de fórmulas no Excel, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, tá? A função média é usada para calcular a média dos valores em um intervalo. Correto. Perfeito. A função conte-se é usada para contar o número de células em um intervalo que atendem a determinados critérios. Perfeito. Lembrar para você a diferença de contar e somar. Somar é quando você pega uma lista de valores e soma, né? Por exemplo, 1, 2, 3. A soma é 6, beleza? Agora, a contagem são 3, né? Eu conto quantos elementos eu tenho, beleza?
A função procv é usada para buscar um valor em uma tabela e retornar um valor correspondente na mesma linha de outra coluna. Perfeito. Procv funciona basicamente da seguinte forma. Aqui vamos supor que eu tenha alguns valores. Igor, Ana, por aí vai. Eu procuro um valor na primeira coluna. E achando esse valor, eu olho para a linha dele e pego uma determinada coluna aqui. Essa é a ideia da função procv, beleza? Então, eu procuro numa primeira coluna, achando o valor, eu olho para a linha dele e retorno um valor que está aqui na mesma linha, beleza? Temos uma função, essa aqui é a procv. Temos uma função que é muito semelhante, só que você vai procurar na primeira linha, vai procurar aqui na primeira linha, e aí achando, você vai pegar o valor que esteja na mesma coluna. Essa aqui é a proc h. Aqui você procura na horizontal e aqui você procura na vertical, beleza? Então, essa aqui está correta. O operador de adição é usado para somar valores contidos apenas o concurseiro, que é a Pousa Véia, já conhece isso aqui, né? Apenas em células diferentes, não, né? O operador de adição você pode usar para somar a mesma célula várias vezes também, sem problema nenhum. E o resultado da soma deve ser exibido em outra célula. Não, eu posso somar alguma coisa e colocar na mesma célula ali, tá? Então, eu não tenho que colocar o valor em outra célula. Então, ele fez algumas restrições que não existem na prática. Então, a alternativa D é a alternativa incorreta. Veja que essa palavra apenas é uma palavra que você tem que ficar muito esperto, porque, em geral, ela indica, em 95% dos casos, ela indica que aquilo ali está falso. Beleza? Então, ficamos com a D e vamos para a próxima. A guia do PowerPoint, que contém opções relacionadas à formatação de texto, como fonte, tamanho e cor, é chamada de. Acabamos de conversar sobre isso. A guia que traz essas formatações mais básicas, de cor, de negrito, de itálico, é a guia página inicial. Em geral, as ferramentas da Microsoft, né, Word, Excel, PowerPoint, vão trazer essa mesma ideia. Então, essas formatações mais básicas vão ficar aqui na guia página inicial. Revisão, está preocupado mais com a ortografia, linguagem, etc. Design, vai preocupar mais com a aparência da apresentação. E guia exibir traz alguns recursos sobre a exibição da apresentação, como o próprio nome sugere. Então, a gente fica com a página inicial mesmo, beleza? Igor, o que eu preciso saber para essas guias? Veja, a Fundep ela não explora tanto. Então, a ideia é que você olhe as principais funcionalidades em cada uma das guias para conseguir resolver a questão. E aí, para cada guia, memorize a ideia. Opa, página inicial, principais formatações, inserir, colocar imagem, colocar tabela, tá? E com isso, é mais provável que você consiga acertar as questões lá da Fundep da sua prova, certo? Questão 7. Qual tipo de ameaça se caracteriza por capturar as ações dos usuários, podendo monitorar a digitação de senhas e informações sigilosas? Vamos lá. Worms, eles são capazes de se proliferar pelas redes. Então, o problema dos worms são que eles usam os recursos da rede para se proliferar. Então, ele não tem essa capacidade de capturar informações sigilosas do usuário, não. Trojan. Trojan, também conhecido como cavalo de Troia, é um programa que parece ser ok, mas por debaixo dos panos ele faz alguma função maliciosa. Por exemplo, muito comum, aquelas aplicações, é para envelhecer, como você vai ficar daqui a 50 anos. Aí você baixa aquele aplicativo, acha que tá ok, mas na verdade ele tem alguma funcionalidade por trás dele que faz algum tipo de prejuízo a você. Como, por exemplo, capturar seus dados ou capturar, monitorar alguma coisa sobre sua localização, algo nesse sentido, tá? Então esse é o cavalo de Troia. Mas a função dele não é necessariamente capturar informações sigilosas. Para isso, a gente tem o próximo, que é o spyware. O que é spy? Espião. Então, esses aqui são programas espiões.
eles conseguem espionar as atividades das máquinas que estão contaminadas, tá? A gente tem dois tipos principais, que são o keylogger. O que é o keylogger? Ele captura o que está sendo digitado no teclado. E temos outro tipo, que é o screen logger. Esse aqui vai ser mais comum, por exemplo, nos smartphones, porque ele captura tela, tá? Screen é tela, beleza? Então é esse aqui que a questão perguntou. E por fim, o ransomware é um programa que captura, que rouba, vou colocar entre aspas, rouba dados. Como que ele faz isso, Igor? Ao contaminar uma máquina, ele vai como que criptografar aqueles dados da máquina. E vai requerer do usuário que ele pague uma quantia, em geral em moedas digitais, para o atacante, né? Se esse pagamento não for feito, esse computador tem os dados destruídos, tá? Então esse é o ransomware. Ele é capaz de roubar assim, no sentido de prender os dados, tá? De capturar esses dados, mas deixá-los indisponíveis até que uma determinada ação seja feita, em geral é um pagamento. Então esse é a característica principal do ransomware, beleza? Então, nesse caso, como a questão pede esse monitoramento de digitação, é, o roubo de informações sigilosas, aí a gente está falando do spyware, que é justamente o malware capaz de espionar, beleza? O ransomware, ele tá mais para raptar dados. Raptar dados. Acho que essa é a melhor palavra. Ok? Alternativa C. Questão 8. O modo de janela anônima do Google Chrome é um modo de navegação anônima que permite o não compartilhamento de dados da navegação com outras pessoas que usam o dispositivo. Muito cuidado, porque navegação anônima não te deixa anônimo na internet. Se você estiver usando, por exemplo, o computador de uma empresa, essa empresa vai continuar podendo monitorar o que você está fazendo ali pela rede dela. Então, é uma navegação que, na verdade, te ajuda se você compartilha uma máquina com outras pessoas. Por quê? Porque ali não vai salvar histórico e não vão salvar outros dados sobre a navegação. Mas o tráfego feito, né? Tanto o site que você está acessando quanto os serviços que você está usando, eles vão conseguir monitorar se eles quiserem. Então, se você está dentro de uma escola, está usando um computador, eu vou usar navegação anônima. Beleza, mas o administrador da sua rede vai conseguir ver o que você está fazendo do mesmo jeito, tá? Então, tem que tomar cuidado com o que a navegação anônima faz e o que ela não dá conta de fazer. Os arquivos de download, aqui a gente vai precisar assinalar a correta. Os arquivos de downloads e favoritos criados não ficam salvos. Opa, ficam sim. Tudo que você baixar e tudo que você favoritar vai ficar salvo lá no seu navegador ou no seu computador, né? O que não vai ficar salvo é o histórico de downloads. Então, lá no navegador não vai ficar listado o que você baixou. Mas no computador, o arquivo vai continuar lá se você não apagar, tá? Caso um usuário faça login no modo de navegação anônima em um serviço do Google, como o Gmail, ou em um site, é possível que suas atividades sejam lembradas. Opa, você acessou a navegação anônima e entrou na sua conta do Google, é possível que ali fique registrado na sua conta as atividades que você fez, né? Os sites que você acessou, enfim, porque você logou na sua conta, tá? Então, a navegação anônima não te ajuda com isso. O Chrome informa os sites, incluindo o Google, quando o usuário está usando o modo de navegação anônima. Na verdade, essa C ficou bem aberta e bem confusa, mas ele está parecendo mencionar a questão do histórico. O navegador vai manter o histórico? Não, né? Na navegação anônima, o histórico não vai ficar salvo. Ao usar a navegação anônima, a atividade aparece no histórico de navegação do Chrome. Mais uma vez, não. Então, as páginas que forem acessadas não vão ficar salvas no histórico de navegação. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Penúltima questão de hoje.
O Google Chrome, um navegador de internet, tem várias teclas de atalho que facilitam sua utilização. Para abrir uma nova janela no navegador Chrome, utilize a tecla de atalho. Ctrl T abre uma nova tab, uma nova aba, tá? Então, isso aqui abre nova aba. Ctrl N abre nova janela. Abre nova janela. Ctrl P é para imprimir. E Ctrl G não é um atalho muito comum, não, tá? Então, esses atalhos aqui, esses três primeiros, são bem importantes. Cuidado para não confundir. E o atalho que ele pediu foi justamente o da letra B, Ctrl N, de nada, tá? Para finalizar, última questão de hoje, questão 10. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o que é um arquivo anexo. E aí, uma questão bem tranquila mesmo, né? Veja que a parte informática não é difícil na banca Fundep. Então, se você domina os conceitos ali, o arroz com feijão, provavelmente você vai conseguir se dar bem. Então, o que é um anexo de e-mail? Justamente o arquivo adicional à mensagem. Pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo ou outro tipo de mídia. É um aplicativo que garante o recebimento da mensagem? Nada a ver, né? Um arquivo que avisa que não foi possível enviar mensagem? Nada a ver também. Texto que ficou faltando na mensagem principal? Errado. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Então, eram essas as questões que eu queria trazer para vocês, para fazer essa revisão de informática para a banca Fundep, sobretudo para a prova da UFOP 2024. Mas espero que tenha sido útil para você, mesmo que você não vá tentar a prova da UFOP. Eu tenho certeza que se for Fundep, essas questões aqui vão te ajudar, certo? Espero que você tenha muito sucesso lá, mas se não tiver, continue na luta, não desista dos seus sonhos. Estamos sempre aqui para te ajudar da forma como pudermos. Nos procure nossos materiais. Qualquer dúvida, chame no WhatsApp. Vamos conversando. Deixe nos comentários o que você achou, deixe o like, inscreva-se, siga nas redes sociais. Tudo isso nos ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Eu espero ver você muito em breve. Até logo e falou!